Programa Plenitude, com Iraci Campos. Por que muitas vezes precisamos nos perder para então, depois, nos encontrar? Por que muitas vezes precisamos nos perder, voltar para casa para encontrar quem realmente somos? Este é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala de corpo, mente e espírito em integração para a nossa plenitude. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos recebendo uma convidada querida do coração, que é Ana Carolina Magalhães. Ela é psicóloga e vai falar com a gente de um especial muito gostoso, porque esse mês é o mês de Natal, onde comemoramos o aniversário de Jesus, e estamos aqui para falar dessa passagem sobre o filho pródigo que retorna para casa para encontrar quem ele realmente é. Afinal de contas, nós conseguimos fazer isso e enxergar a necessidade de fazê-lo? Seja bem-vindo ao nosso Plenitude, Ana. Oi, tudo bem, Iraci? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Ana, o filho pródigo, ele é assim um exemplo enorme de que a gente busca sempre tudo que está lá fora, mas a gente não para olhar para dentro. E a gente se perde no meio das buscas do vazio, não é isso? Sim, com certeza. É muito comum, né? Por exemplo, às vezes a gente pequeno, a gente tem determinadas tendências, né? A gente gosta de determinadas coisas, mas voltadas até para a criatividade. E aí, conforme a gente vai crescendo, várias demandas da vida, né? A gente vai no automático e a gente se perde um pouco dessa essência, né? Aí chega lá nos 40 anos com esse vazio existencial, né? O que eu estou buscando? Porque nada me satisfaz. E aí, de fato, a gente tem que retornar um pouco, né? Para ver o que realmente motivava esse indivíduo lá atrás, né? O que dava paixão para que ele pudesse ter metas e que foi se perdendo. Porque o mundo é tão distrativo, tem tantos estímulos, né? E aí a gente tenta se integrar nele, buscando essa coisa, na parábola do filho pródigo, a herança é bios, né? É vida, é o mundo mesmo, essa vida material. E aí ela nos seduz e a gente vai se perdendo nela mesmo, indo no efeito manada. E aí a gente precisa realmente... E o vazio existencial é um ponto importante, né? Porque ele que comunica, olha, não tá legal. Uma depressão, às vezes, né? São momentos que falam, isso daqui não tá legal, não tá de acordo com a sua essência. Você vai ter que retornar para você mesma, né? Voltar para sua própria casa. Olhar para dentro. Na passagem do filho pródigo, que eu acho ela fantástica, né? Que ele quer a parte dele da herança. Na minha compreensão, ele não tem parte nenhuma de herança, porque o pai está em plena vida. Então, tudo que ele tem pertence somente a ele. A casa é dele, tudo é dele, e os filhos estão morando lá, mas nada eles têm. Nem o quarto que eles vivem pertence a eles. Porque o que foi que eles fizeram, né, para ter o merecimento? Tudo na vida é uma questão de conquista e mérito. E tudo na vida exige esforço. Qual o esforço que eles fizeram para poder falar, dizer, né, eu tenho isso? E ele exige do pai e se perde na vida, né? Então, vem mostrar esse não direito, onde você equivocadamente exige aquilo que não te pertence, e você se perde digamos, nos vazios da vida, nas coisas que não têm realmente valor. Sim. A parábola, né, ela está no capítulo de Lucas, onde tem 3 parábolas que são conhecidas como as parábolas da misericórdia, né? Que tem a ovelha perdida, a dracma perdida, né, que é a moeda,
e o filho pródigo, que não deixa de ser um filho perdido que retornou para casa. Isso. E ela busca mostrar, essas 3 parábolas, a misericórdia divina, né? E, de fato, assim, às vezes a gente quer que Deus nos dê uma vida assim, assado, mas a gente ele não nos deve nada, né? Exatamente. Nós não temos parte alguma, né? Ele já nos deu a vida e é isso. Mas a gente faz isso com a própria, né, na nossa própria existência material, a gente também se sente não devedor, né? A gente sente que os outros devem a gente. Eu queria que tal coisa acontecesse desse jeito, fulano deveria me amar desse jeito. A gente está sempre nessa busca que os outros nos complementem e a gente acaba não olhando para trás, a gente se torna cobradores, né? Daquilo que não nos cabe. Só que tem uma questão que é o aprendizado, né? E o aprendizado, o aprendizado real, ele vem muitas vezes, na maioria das vezes, a partir de uma experiência significativa. Então, às vezes a gente precisa ir realmente para o mundo, né? Ter essa experiência de quebrar a cara, né? Por isso que o pai, ele acaba dando. Então, vai lá, vai ver se o que você tem, vai valorizar o que eu te dou aqui, né? E aí você valoriza a casa que você tem, né? Então, a gente precisa dessa experiência significativa para poder ter um aprendizado real. Então, às vezes, a gente precisa se perder de fato, porque ali a gente começa a dar valor ao que a gente tinha lá atrás. Né? Falando de uma forma mais tanto existencial agora, mas também transcendental, né? Sim, a ideia de que, na verdade, Deus, ele é graça divina, ele nos oferece vida em abundância, né? Nós somos eternos, enfim, é uma questão da gente se conectar com isso. Uhum. Mas, de alguma forma, né, a gente não se conecta. A gente prefere comer nem conseguir comer a comida dos porcos do que servir na casa do Pai, que oferece abundância para aqueles que o servem. Exato. Então, e ele sai como se ele procurasse a liberdade, ser livre. Sim. Mas o Pai, na verdade, ele nos dá essa liberdade. A gente é livre. O problema são as escolhas equivocadas, porque quando a gente está dentro dos braços do Pai, no espaço do Pai, em conexão direta, você tem a consciência que você é totalmente livre, mas você tem aquele conforto do acolhimento, da proteção, de que você não precisa, dentro da sua liberdade, sair para um mundo externo buscando algo que não está lá dentro. Sim, já está tudo lá, né? Tá tudo lá. Às vezes eu pergunto assim, eu gosto para jovens, assim, mas essa pergunta tem muita gente que é mais velha, mas que também é jovial, assim, né, em maturidade. Mas perguntar assim, o que é liberdade? O que para você é você se sentir livre? Normalmente as pessoas tendem a colocar a liberdade vinculada a alguma coisa. Eu conseguir fazer aquilo que eu quero, ou eu poder fazer tudo que eu quero, ou eu dizer, sei lá, não ter minha mãe mandando em mim, não dá satisfação para ninguém. E aí eu pergunto, mas a sua liberdade está vinculada a uma condicional de acontecer, então ela não é livre. Você está dependendo de alguma coisa, né? Então a liberdade é a gente conseguir dizer até não para nós mesmos, porque muitas vezes nós somos escravos dos nossos próprios desejos. Dos desejos, Então, nós não somos livres. Porque se eu quero algo, né, e eu não consigo dizer não para mim mesma, não consigo pensar no outro, não consigo, né, eu tô tomada por essa situação, eu sou escrava de algo interno dentro de mim. Exato. Que eu não tô vendo, eu posso não estar sendo escravo de algo externo, né? E a ideia é essa liberdade, porque nada nos necessita mais, né? O amor tá ali, o amor do Pai. Então, o que você precisa? O amor conforta. Tem uma questão, e é uma questão filosófica, né? Quanto mais livre-arbítrio, menor são as nossas escolhas, porque você sempre opta pelo amor, porque é a escolha mais óbvia, mais completa, que mais te preenche, nada te necessita mais. Então, ok, você tá livre. Você tá livre de precisar de coisas. Exato. Enquanto a gente tá no mundo, né, e aí numa busca, aí falando também, né, trazendo esse paralelo do transcendental pro existencial, embora eles aconteçam ao mesmo tempo, no mundo também, né, a gente acaba buscando e colocando nossa felicidade
presa em algumas condicionais. Ai, quando eu me casar, minha vida vai se arrumar. E a pessoa casa e nada aconteceu. Ela tem que criar um outro desejo. Porque ela bota expectativa na vida íntima dela, na mão dos outros e nas coisas do mundo. Exatamente. Ela não assume a conexão direta com Deus e com aquele que ele vai, que a pessoa vai construir a vida. Não, eu coloco a minha felicidade que tudo vai mudar porque o outro que vai trazer essa mudança. E não é, tem que ter uma conexão, uma construção junta. Com certeza. Né? É bom a gente ter metas, né? Mas não são É. elas que vão nos trazer felicidade. Elas vão nos ajudar a caminhar nessa vida, mas A construção, né? é a construção. E na parábola é legal que quando o filho pródigo, ele tá ali cuidando dos porcos e não consegue nem comer a comida dos porcos, ele cai em si. Ou seja, não é um movimento externo, não é algo externo, não é uma família, não é um casamento, não é uma casa, não é um carro, não é um Nada. trabalho, não é um filho. Não é nada externo, é dentro da gente, quando a gente cai em si. E aí você vai percebendo que as coisas podem acontecer, mas o sentido, quem dá é você. Porque ele deve ter olhado, quando ele foi ali comer com os porcos, tipo assim, a que ponto eu cheguei de estar comendo com os porcos porque eu não dei valor àquilo que não que eu tinha, aquilo que me era oferecido em segurança, em paz, em tudo. Então eu tive que perder tudo, comer com os porcos para olhar para trás e falar: mas eu tinha tudo, eu quis ir para onde? Eu quis fazer o quê? Sim. Exatamente isso. E aí ele pensa, né? Então eu vou voltar para casa do meu pai como servo, porque lá os servos não falta nada para eles. São bem tratados, melhores que os porcos. Essa vida é abundância. Então quando a gente se coloca para servir a Deus, de fato, como a nossa existência, né? E não é só servir. Claro que é importante, né? Servir, por exemplo, numa casa espírita, você nas suas leituras, mas você perceber que cada atitude sua é uma atitude de serviço no dia a dia. Sim. A forma como você lida com seu funcionário, a forma como você renuncia para estar com seu filho, com seu marido. Enfim, tudo é espiritual, né? Tudo a gente pode estar ali se colocando para servir. Então a gente se colocar como Jesus falou, não vim para ser servido, mas para servir. E nesse momento você tem a abundância total. Porque e aí quando ele retorna, o pai vê de longe. E aí é legal porque mostra muito, quando a gente dá um passo em direção a Deus, ele tá ali já pronto para você. O tempo inteiro. Instantâneo, assim, né? O problema é que a gente olha assim, a gente não olha assim. Exatamente. A gente está buscando em outros cantos o que está óbvio, que tá aqui com a gente o tempo inteiro. E aí o pai, ele vai em direção, ele dá vários passos. Então, quando o filho pensa em ir, o pai vê de longe. E vai ao encontro. E vai ao encontro, exatamente. E aí ele faz uma festa para receber o filho. Sim. Só que o outro filho que ficou, por isso que às vezes a experiência significativa é importante. O que ele fala? O filho tem tudo, porque ele está lá na posição de filho. Ele não passou por necessidade alguma, o filho que não saiu. Né? Ele não sabe o que é passar por uma dor que foi movida por ele mesmo, mas não sabe o que é passar por uma dor. Um sai e o outro fica. É. Quando o filho pródigo volta e tem a festa, o que ficou, ele fica com ciúmes, inveja. Indignado. Por que o pai está recebendo o filho que foi embora enquanto ele estava ali? Só que talvez ele não perceba e o pai fala, mas tudo que eu tenho é teu. Então por que você está querendo do seu irmão se você tem tudo? Né? Então, talvez assim, a experiência significativa, você realmente ter que se perder para se encontrar, é importante para você valorizar que o que você tem e que é necessário te basta. Você não precisa olhar do seu amigo, né? Você não precisa olhar Se você está pleno, por que você quer mais? Uhum. O que é querer mais além da plenitude, né? Exato. Então, talvez esse filho mais velho, em algum momento, ele vai precisar dessa vida aí e também comer com os porcos lá. Ou nem comer a comida dos porcos para poder valorizar e falar que o que eu tenho me basta. Porque até então, quando ele retorna, o pai manda
matar o boi e trazer convidados e servir tudo aquilo, aciona no outro um ciúme, uma inveja imensa, porque o outro foi embora, cuspiu no prato que comeu e o pai nunca matou um boi para festejar para mim. Mas você já tem mais do que uma festa. Isso era uma festa pelo despertar do outro. É um seja bem-vindo de volta. Sim. Agora vai se humildar e trabalhar. Ele não. Ele aciona o ciúme e a inveja. Por quê? Porque ele vai querer passar a vida inteira de olho no outro, com a ciúme, com a inveja, até o momento que ele tem também o despertar, porque ele precisa do despertar. Também precisa do despertar, exatamente. Ele ainda não caiu em si. Não. Ele ainda não percebeu que o pai tem, ele comunga o tempo inteiro. Então ele não precisou buscar nada. O filho, em algum momento, o outro, né, precisou perder, passar por situações, então é uma alegria. A presença do pai já é uma constante alegria, ele não está olhando para isso. Não, ele está incomodado com o outro. E a gente, muitas vezes na vida, a gente se preocupa mais com o que o outro tem, o que o outro faz, onde o outro vai, o que o outro tem, recebe, o que o outro deixa de receber, o que o outro perde. A gente se incomoda com o externo, mas a gente não olha o que a gente ganha, o que a gente recebe diariamente, nas horas difíceis, nas horas de alegria, nas horas que você fica no silêncio da alma. A gente está recebendo o tempo inteiro. Então, por que a gente tem que olhar o nosso entorno, as pessoas que estão à nossa volta, né? Isso cada vez é pior com as redes sociais, né? Cada vez mais a gente está de olho no que os outros têm, principalmente para os adolescentes, né? Nossa! E aí a gente vê muita depressão na adolescência, muitos transtornos na adolescência, porque isso cada vez está mais cedo, né? Essa busca por ter algo que o outro tem. E sem ver o que eu realmente necessito, o que cabe a mim, o que eu preciso. Eu preciso disso, eu quero isso. Querer é legítimo, desejos, mas você colocar a sua felicidade nisso... Para que isso vai me servir? Eu costumo dizer assim, que tudo na nossa vida, tudo que nos acontece, né, no nosso dia a dia, a pergunta não é o porquê isso aconteceu. Por que eu passei por isso? Por que eu tive uma discussão com uma pessoa, com um desentendimento? Não. O que essa situação que aconteceu contribui positivamente para a minha vida e para a minha paz. Sim, para quê, né? Exatamente. Então, a partir dessa resposta que eu mesma vou dar, eu vou dizer qual o valor daquilo na minha vida. Aquilo tem valor na minha vida, foi importante. Ou aquilo tem que ser uma página virada na minha vida, porque não me trouxe, não acrescentou, não alimentou a paz que eu preciso carregar sempre. Sim, com certeza. E a gente não faz, a gente vai andando. Eu briguei com fulano, discuti com fulano, aconteceu isso, ganhei isso, perdi aquilo, fui não sei para onde. Tá, e pronto, que bom, chegou a hora de dormir, um beijo, fui e... No dia seguinte você começa tudo outra vez, no automático. Então, o caminhar desse jeito é você não ter conexão consigo mesmo. Cada vez mais, né, o mundo... A vida vai se complexando com a tecnologia, com tudo. Por exemplo, hoje a gente precisa... Houve um apagão, né? Há algum tempo ali em Portugal, na Europa. E aí, como você conversando com algumas pessoas, foi o caos. Faltou água, faltou tudo. Porque tudo depende da luz. Então, por exemplo, em alguns anos lá atrás, a luz não era tão necessária assim. E tá tudo bem, as pessoas viviam contentes. Você acende a vela e fica todo mundo feliz em volta da vela, conta história, não sei o quê. E assim, então a vida cada vez mais, eu dei um exemplo, mas em geral, assim, ela vai se complexando. Você porque precisa você de internet, fala, eu preciso carregar o meu telefone como? E aí a gente tem mais demandas, mais estímulos. Então, a vida secular é uma vida realmente complexa, difícil. Você tem que trabalhar, cuidar dos filhos, ter tempo para brincar com eles, tem que ter... Fazer o almoço, tem comida, tem que cuidar, né? Tem que ser marido, tem que ser mulher, tem que ainda fazer o seu trabalho voluntário. Então,
realmente é muito complexo, mas a gente precisa encontrar no meio disso tudo a gente. Porque senão são ações vazias, sem sentido. E em algum momento vai bater na porta e falar, olha, isso aqui não tá caminhando com essa alma. As suas ações podem ser muito boas, né? Que às vezes até quem busca o caminho espiritual, ela tem ações boas, ela não tem que mudar a ação, mas talvez seja reconectar o sentido, né? Cair em si para você criar essa conexão e botar sentido de fato no que você está fazendo. Exato. A intenção verdadeira. E não algo maquinal, porque é uma, né, um checklist que eu tenho que bater ali. Eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E você nisso tudo? Onde você se encontra? Porque senão não faz sentido. A gente encarna para poder cair em si. Exato. Então, se a gente só está fazendo coisas, a gente está longe de ser. E uma situação importante é que nós, na verdade, só conseguimos fazer conexão com o Pai quando a gente consegue se conectar com a gente. Tem pessoas que não se conectam consigo mesmo, com o seu íntimo, né? Se reconhecendo, avaliando suas necessidades, suas buscas. E quer conectar com Deus. Então faz oração, faz isso e aquilo. Ele vai te responder. Mas você não vai ouvir, você não vai ver. Você não vai perceber os sinais que ele coloca. Porque você não tem conexão com você. Você está solta no mundo. Às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, né? A gente pede também coisas que não tem... Que quando acontece a gente também reclama e nem percebe que foi aquilo que a gente pediu em algum momento. Então, a gente não tem hoje em dia também o ócio, onde a gente para pensar, né, ter esse momento de conexão consigo mesmo. Às vezes eu tô parada assim, sentada, meu marido chega e fala assim, o que você tá aí fazendo nada? Eu falo, não, eu tô fazendo tudo. Ali é um momento onde você se organiza, você, né, respira profundamente, você se conecta. Não necessariamente você está pensando em coisas. Sim. Você... Então, o ócio, né? Você conseguir um tempo para você mesmo, não é você não fazer nada no mundo, né? Mas você ter um tempo para você é importante para essa conexão, né? Para que você caminhe ali com sentido mesmo, para que a sua vida não seja vazia. Senão é isso, a gente vai ter que se perder para voltar. Às vezes a gente... eu acho que... Eu gosto de brincar com o exemplo do Waze, né? A gente sempre vai chegar lá, a gente sempre vai voltar para casa. Se tem um determinismo que Deus nos dá, né, é que você vai retornar para casa. Você vai ter esse abraço com o Pai. Porém, você vai decidir se o caminho vai ser mais longo ou não. Então é que nem o Waze, né? Você bota lá um destino que você quer chegar. Aí você se distraiu, não percebeu, né, uma rota, uma curva que tinha, sei lá, um viaduto, era em cima, embaixo, às vezes acontece. Oi, como? Aí a gente pega errado. Se a gente está distraído e não percebe, a gente segue esse caminho errado. Aí vai demorar mais tempo. Para você Pra você ir, retornar. caramba, né? Deixa eu ver, recalculando rota, né? Aí recalcula lá o tempo que era de 1 hora, passa a ser 2. Agora, se você percebe rápido, aí você volta rápido. Então, cair, né? Se ver assim, mais esvaziado, não é um problema. O problema é o tempo que a gente demora para levantar. Exatamente. Então, o Pai está ali. Deus está ali nos esperando, nos aguardando, ansiando, né? Jesus fala, há mais festa nos céus por um arrependido do que 100 justos. Né? Por quê? Porque está retornando, está voltando. Que alegria! Que alegria ter você de volta. Esse vai entrar para o círculo dos justos. Exatamente. Né? Então, tá vindo. E até os justos, eles estão lá. Mas ele está perdido. Sim. E os justos já desfrutam de alegria constante. Então, se eles são justos mesmo, não tem mais ou menos alegria. Né? É bem-aventurança. Você é alegre sempre. Não tem, né? Felicidade sempre. Não tem mais ou menos. Então, quando chega é muita felicidade por aquele. Né? Então, E também o legal dessas 3 parábolas que seguem, Lucas, é que todas terminam com festa e alegria. Porque isso é Deus. Né? É um grande banquete. Não é um banquete da boate lá que o pessoal gosta. Mas é um banquete de fartura, de abundância. Nada mais você precisa. Né? Tudo que você quer está aqui. Olha só. E não são coisas materiais. Não. É a paz,
é a harmonia interior, Amor. é o silêncio, o amor, porque você pode ter tudo na tua vida. Você pode ter uma família maravilhosa, um emprego perfeito, tudo. Mas se você não tiver paz para deitar no teu travesseiro, tudo isso que você tem não tem o seu valor, Sim. né? A família é linda, maravilhosa, mas não tem o valor, eu não tenho paz, porque eu não desfruto disso, eu não convivo nisso. Não tem comunhão, né? Não tem parte disso. É. E Jesus fala, né? A paz que eu vos dou não é que o mundo vou lá dar. Então, a mesma coisa ao contrário, né? O mundo pode estar... Porque o mundo é duro, é difícil. A gente vê um jornal, a gente fica até triste, assim. Se a gente não tiver o lado espiritual, essa conexão com Deus mesmo... Você capaz fica de a gente- apavorado, né? Você fica depressivo, você não É. vê sentido em nada, né? Exato. Então, assim, a gente precisa ter parte nessa paz. A gente precisa isso dessa conexão. Senão a vida fica muito, muito, muito difícil. Com certeza. E aí a gente com passa muito certeza. tempo perdido. Só se perde. Ana, obrigada pela Eu sua agradeço. presença, uma alegria ter você aqui com a gente. Então é isso. Quando a gente fala de precisar sair, porém achar maravilhoso sair, mas precisar retornar para casa, essa casa íntima. O que eu tenho dentro de mim? O que falta dentro de mim? Quais as minhas buscas? O que Jesus está me mostrando? O que Ele está me apontando no caminho? As respostas que Ele está me dando e eu estou surda e eu não vejo. Então, o voltar para dentro de si, para se reconhecer, para se construir e se renovar, é fundamental para todos nós. Que neste mês de Natal você consiga voltar para dentro de você para ver realmente quem você é, o que você é, com que você está se alimentando. Não estou falando do corpo, eu estou falando de você, espírito que você é. Com que você se alimenta? Qual a sua conexão com você? Você se ouve, se vê? E a conexão com Ele. Então, que você desenvolva, neste mês de Natal, uma relação com Jesus. E que essa relação não seja nesse mês, mas seja daqui para frente ou sempre. Deixamos aqui, então, um super beijo carinhoso para você, um super Feliz Natal, porque eu vou desejar toda semana isso para você e que Jesus te abençoe. Muita paz.